E se eu te dissesse que tudo que você aprendeu sobre os primeiros instantes do universo pode estar errado? E se a famosa inflação cósmica, que é o famoso Big Bang, repetida em livros e documentários, nunca tivesse acontecido? Você está no canal New e se prepara, porque a história é boa. Hoje vamos falar sobre uma proposta que está mexendo com a base da cosmologia. Um grupo de cientistas afirma que o universo não passou por uma fase inflacionária logo após o Big Bang. E mais, eles dizem ter uma alternativa que elimina hipóteses especulativas e mantém apenas o que é verificável. Nos últimos anos, a cosmologia tem enfrentado algumas crises intrigantes. A tensão de Hubble, por exemplo, colocou astrônomos em desacordo sobre a real taxa de expansão do universo. O telescópio James Webb revelou galáxias muito mais antigas e massivas do que o esperado, e paira no ar a dúvida se o universo é realmente plano ou se tem uma curvatura sutil. Em meio a tantas incertezas, novas ideias começaram a surgir para tentar preencher as lacunas. Foi nesse cenário que Daniele Bertacca, da Universidade de Barcelona, junto com colegas da Universidade de Pádua, resolveu propor algo que desafia diretamente o paradigma dominante há décadas. A inflação cósmica, na visão deles, não é necessária para explicar a estrutura e as características que vemos no universo atual. Essa afirmação é ousada porque a inflação, desde os anos 80, tem sido o principal alicerce para entender por que o cosmos parece tão homogêneo e por que sua geometria é tão próxima do plano. O modelo inflacionário clássico diz que em uma fração absurdamente pequena de segundo após o Big Bang, o universo se expandiu de forma exponencial, aumentando seu tamanho em 1 trilhão de trilhões de vezes. Esse processo resolveria alguns problemas teóricos, como o fato de o universo parecer tão uniforme em todas as direções, mesmo que regiões distantes nunca tenham tido tempo de interagir. Mas para que a inflação funcione, os físicos precisaram adicionar à teoria elementos que nunca foram observados, como o chamado campo inflaton. E é justamente aí que está o ponto central da crítica de Bertacca e sua equipe. Eles argumentam que para sustentar a inflação é preciso lidar com uma enorme quantidade de parâmetros ajustáveis. São variáveis que os cientistas podem afinar para que o modelo se encaixe nos dados observados, o que levanta a questão: estamos realmente prevendo algo ou apenas moldando a teoria para que ela bata com as medições? Além disso, existem centenas de versões diferentes do modelo inflacionário, cada uma com suas próprias suposições e ajustes finos, o que torna difícil dizer qual. E se é que alguma está correta, para esse grupo de pesquisadores, é hora de abandonar a dependência desse cenário inflacionário e buscar alternativas mais simples, baseadas em conceitos e fenômenos que já conhecemos. A proposta deles é começar o universo de uma forma diferente, sem recorrer a elementos hipotéticos, mas mantendo a capacidade de explicar a mesma homogeneidade e estrutura que a inflação pretendia justificar. Essa é uma mudança de paradigma que, se confirmada, pode redesenhar por completo a narrativa sobre o nascimento do cosmos. A ideia da inflação cósmica nasceu para resolver problemas que, sem ela, pareciam insuperáveis. Um deles é conhecido como problema do horizonte. Basicamente, o universo é incrivelmente uniforme em todas as direções, como se cada pedaço tivesse sido avisado para ter a mesma temperatura e densidade. Mas, segundo a física convencional, regiões tão distantes nunca tiveram tempo de trocar informações ou energia, já que a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, não teria viajado de uma ponta a outra desde o Big Bang. A inflação resolve isso dizendo que, antes dessa expansão súbita, tudo estava tão próximo que houve tempo para esse acerto inicial, e só depois o espaço se esticou rapidamente. Outro ponto é a planicidade. Observações mostram que o universo é quase perfeitamente plano, sem uma curvatura perceptível. Isso é estranho, porque, sem um mecanismo para estabilizar essa geometria, a menor inclinação inicial teria se amplificado ao longo do tempo, resultando em um universo muito curvo hoje. A inflação resolve isso diluindo qualquer curvatura inicial, como se esticasse um balão, até que qualquer irregularidade na superfície ficasse praticamente invisível. Também existe o problema das monopolos magnéticos, que são partículas previstas por algumas teorias, mas que nunca foram detectadas. A inflação ajuda a explicar isso porque teria espalhado essas partículas de tal forma que hoje seriam extremamente raras ou praticamente inexistentes.
Essas vantagens fizeram a inflação ganhar força na comunidade científica. Porém, para funcionar, ela exige um ingrediente fundamental, o campo inflaton. Ele é uma entidade hipotética que teria dirigido essa expansão rápida, mas que nunca foi observado, nem diretamente, nem indiretamente. Além disso, o modelo inflacionário não é único. Existem inúmeras variações, cada uma com diferentes parâmetros, equações e previsões sutis. Isso significa que, ao ajustar esses parâmetros, é possível fazer o modelo se encaixar com quase qualquer conjunto de observações, algo que levanta dúvidas sobre seu real poder preditivo. Um exemplo disso é a previsão do espectro das flutuações de densidade no universo primordial. A inflação consegue prever um padrão específico, mas como existem tantos modelos, quase qualquer padrão pode ser ajustado dentro de uma versão inflacionária. Para alguns críticos, isso tira parte do caráter científico da teoria, já que a torna difícil de refutar. Mesmo assim, até agora, a inflação tem se mantido como a explicação dominante, porque apesar dessas críticas, ela se conecta de forma elegante com o que observamos na radiação cósmica de fundo e na distribuição de matéria em larga escala. Essa radiação, um eco do Big Bang, mostra variações minúsculas de temperatura que batem bem com as previsões de certos modelos inflacionários. O problema é que essa compatibilidade não prova a inflação de forma definitiva. Ela apenas indica que o modelo consegue se encaixar nas medições, o que, como apontam os críticos, poderia ser resultado de ajustes finos e não necessariamente de uma previsão certeira. É nesse ponto que surgem propostas alternativas. Não para negar que o universo passou por mudanças rápidas e complexas, mas para questionar se o quadro da inflação, com todos os seus elementos hipotéticos e maleabilidade excessiva, é realmente a única ou a melhor forma de explicar o que vemos hoje. O espaço de De Sitter é uma solução matemática das equações da relatividade geral, que descreve um universo sem matéria nem radiação, mas com uma constante cosmológica positiva, ou seja, dominado por algo equivalente à energia escura. Diferente do universo inicialmente pensado por Einstein, que era estático, Willem de Sitter apresentou um modelo em que o espaço-tempo se expande continuamente, mesmo sem ter matéria para empurrar essa expansão. Essa ideia foi crucial para o avanço da cosmologia, pois mostrou que o próprio tecido do espaço poderia se esticar por conta de propriedades internas do universo. No contexto da nova teoria proposta, o espaço de De Sitter é usado como ponto de partida para o universo primordial. Ao invés de um cenário onde um campo inflaton gera a inflação, essa abordagem assume que o cosmos já nasceu em um estado semelhante ao de De Sitter, com uma curvatura constante e positiva. Esse tipo de configuração é matematicamente bem definida e não exige parâmetros arbitrários para funcionar. Isso significa que, desde o início, as condições iniciais do universo seriam mais simples e sem elementos puramente hipotéticos. Uma das vantagens desse modelo é dispensar completamente a necessidade de um campo inflaton, cuja física ainda é totalmente desconhecida. Em vez de se apoiar em partículas ou campos que nunca foram detectados, a proposta mantém apenas fenômenos que têm base sólida, como a gravidade e a própria estrutura do espaço-tempo. Isso reduz o grau de especulação e torna a teoria mais limpa em termos conceituais. Outro ponto interessante é que o espaço de De Sitter não é apenas uma construção teórica distante da realidade. Ele é relevante para o que observamos hoje, já que a expansão acelerada do universo atual, atribuída à energia escura, se comporta de forma muito parecida com essa solução. Isso cria um paralelo intrigante. O universo poderia ter começado em um estado de De Sitter, passado por sua evolução cheia de matéria e radiação, e agora está retornando a um comportamento semelhante. No modelo tradicional, a função do inflaton e da inflação é explicar a uniformidade e a planicidade atuais, além de gerar as pequenas flutuações que deram origem às galáxias. No cenário baseado no espaço de De Sitter, essas flutuações surgiriam de outra forma, sem a necessidade de um campo adicional. O ponto de partida já seria um estado altamente simétrico e estável, no qual pequenas perturbações quânticas poderiam crescer naturalmente com o tempo. Isso mantém a simplicidade matemática do modelo e ainda se encaixa nas observações conhecidas da estrutura em larga escala do cosmos. Historicamente, a proposta de Willem de Sitter não descreve perfeitamente o universo real, pois ele contém matéria, radiação e interações complexas.
Mas a utilidade desse modelo como esqueleto teórico para outras ideias é enorme. Ao reaproveitar esse conceito para o início do universo, os proponentes da nova teoria dão um passo ousado, tentando explicar os primeiros instantes sem recorrer à inflação e sem inflar o número de hipóteses adicionais que precisam ser verificadas. Na nova proposta, a formação das estruturas cósmicas não depende de nenhum mecanismo artificial ou partícula exótica para dar o pontapé inicial. Em vez disso, o próprio tecido do espaço-tempo, em um estado semelhante ao de De Sitter, já apresentaria flutuações quânticas naturais. Essas ondulações são inevitáveis na mecânica quântica, surgindo mesmo no chamado vácuo, que não é um nada absoluto, mas um campo onde partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. No cenário sugerido, essas flutuações teriam ocorrido desde o início, criando pequenas variações de densidade que serviriam como sementes para tudo o que existe hoje. Com o passar do tempo, essas variações mínimas não ficariam estáticas, elas evoluiriam de maneira não linear, ou seja, interagindo entre si de formas cada vez mais complexas. Em escalas muito pequenas, poderiam se amplificar, formando regiões ligeiramente mais densas que o entorno. A gravidade, atuando de forma contínua, faria com que essas áreas atraíssem mais matéria, crescendo gradualmente até dar origem às primeiras nuvens de gás, estrelas e galáxias. Essa sequência não exige nenhuma fase inflacionária para funcionar. Ela é consequência direta das leis conhecidas da física, combinando gravidade com a natureza probabilística da mecânica quântica. Um ponto-chave dessa visão é que as perturbações iniciais não precisariam ser introduzidas artificialmente. No modelo inflacionário, é o campo inflaton que gera e espalha essas diferenças pelo universo em expansão. Já aqui, elas são um produto inevitável das incertezas quânticas, e a própria geometria inicial do espaço-tempo garante que elas sejam distribuídas de forma homogênea o suficiente para explicar a uniformidade observada. Essa abordagem minimalista evita criar entidades teóricas que até hoje não têm suporte experimental. Outro aspecto importante é que esse processo gera previsões mais específicas sobre a distribuição e o tamanho das estruturas em larga escala. Como as flutuações se desenvolvem sem uma fase inflacionária, os padrões esperados no céu, especialmente na radiação cósmica de fundo e na organização das galáxias, teriam assinaturas ligeiramente diferentes das previstas pelo modelo tradicional. Isso é crucial porque permite testar a teoria de forma direta, comparando suas previsões com observações reais. Além disso, ao colocar a gravidade e a mecânica quântica como protagonistas desde o primeiro instante, a proposta oferece uma visão mais integrada da física fundamental. Em vez de depender de uma física nova que ainda não conhecemos, ela aposta que as leis já estabelecidas, mesmo que ainda incompletas, podem ser suficientes para explicar fenômenos de magnitude cósmica. É uma tentativa de mostrar que, talvez, não precisemos de tantos ingredientes desconhecidos para montar o quebra-cabeça da origem do universo. Se essas flutuações realmente foram o embrião de tudo, então cada galáxia, estrela e planeta que vemos hoje é, na prática, uma amplificação gigantesca de um evento quântico microscópico ocorrido há quase 14 bilhões de anos. Isso coloca a escala do cosmos e do mundo subatômico lado a lado, revelando que a fronteira entre os dois pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Uma das promessas mais atraentes dessa nova teoria é que ela não se mantém apenas no campo das ideias, ela se propõe a ser testável. Isso significa que não basta oferecer um cenário elegante para os primórdios do universo. É preciso que ele gere previsões específicas, que possam ser comparadas com observações reais. No caso dessa proposta, as previsões incluem padrões na distribuição das galáxias, características sutis na radiação cósmica de fundo e assinaturas detectáveis em ondas gravitacionais. Esses elementos funcionam como marcas registradas do modelo, permitindo verificar se ele corresponde ou não ao universo que realmente observamos. Uma das ferramentas mais promissoras para essa verificação são os detectores de ondas gravitacionais. Até agora, conseguimos registrar eventos como fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons, mas a sensibilidade desses instrumentos está em constante evolução. Se conseguirmos observar ondas gravitacionais originadas de processos quânticos nos primórdios do cosmos, isso poderia confirmar ou refutar as previsões desse modelo.
Essas ondas funcionariam como fósseis cósmicos, trazendo informações diretas sobre as condições do universo em escalas de tempo inacessíveis por outros meios. Além das ondas gravitacionais, a estrutura em larga escala do universo também é um campo fértil para testes. Projetos de mapeamento galáctico, que registram a posição e o movimento de milhões de galáxias, podem revelar se os padrões previstos pela teoria realmente aparecem na realidade. Pequenas diferenças no modo como as galáxias se agrupam ou na distribuição de vazios cósmicos podem indicar se o cenário baseado nas flutuações quânticas sem inflação se sustenta. Outra vantagem dessa abordagem é que ela é potencialmente refutável, algo fundamental em qualquer teoria científica sólida. No caso da inflação, a grande quantidade de variações e parâmetros ajustáveis faz com que seja difícil eliminá-la, de forma definitiva. Quase sempre é possível ajustar algum detalhe para encaixar novas observações. Já essa nova proposta se baseia em um conjunto menor e mais restrito de pressupostos, o que significa que um único conjunto de dados incompatível pode descartá-la por completo. Isso a torna mais arriscada, mas também mais honesta do ponto de vista científico. Se confirmada, a teoria teria um impacto profundo na cosmologia. Ela mudaria a forma como entendemos o nascimento do universo, eliminando a necessidade de elementos hipotéticos e reforçando a ideia de que a gravidade e a mecânica quântica, sozinhas, já seriam capazes de criar as sementes da complexidade cósmica. Isso não apenas simplificaria o quadro teórico, como também aproximaria a cosmologia de outras áreas da física, a unificar conceitos sem a necessidade de entidades adicionais. Essa verificabilidade também abre espaço para colaborações entre diferentes campos. Astrônomos, físicos de partículas e especialistas em gravitação poderiam trabalhar juntos para buscar as evidências previstas pelo modelo. Cada novo avanço tecnológico em detecção e observação aumentaria as chances de confirmar ou derrubar a hipótese, transformando a investigação sobre o início do universo em um esforço conjunto e multidisciplinar, guiado não por suposições, mas por dados concretos. Se as origens do universo puderem ser explicadas sem inflação, apenas com a dança entre gravidade e mecânica quântica, estaremos diante de um quadro muito mais simples e talvez mais real. A próxima observação ou detecção poderá não só confirmar essa visão, mas reescrever nossa história cósmica desde o primeiro instante.